Ué, Rafael, 3 livros igual? Ué, será que a gente vai apresentar a mesma coisa hoje? Só porque nós tem 3 vezes repetido? Não, roda a vinheta aí. E aí, pessoal, vocês viram aqui, começamos uma nova série. Pois é, a gente prometeu no último vídeo. Prometeu no último vídeo. Hoje nós vamos falar sobre teologia sistemática, mesmo que não leve o nome de teologia sistemática. Isso. Na verdade, tem vários materiais que o seu conteúdo é voltado para teologia sistemática, mas como esse daqui, por exemplo, não tem o nome lá, teologia sistemática. Ó, depois que você leu tudo aqueles comentários, introdução, panorama do Antigo e do Novo, você tá craque na Bíblia, você sabe tudo lá da Bíblia agora, mas você quer agora aprender a Bíblia em questões de temas, né? Lembra que nós mostramos na confissão que ela foi dividida por temas? A teologia sistemática é isso, ela é dividida por temas. Ela vai tratar o que é Bíblia, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é Trindade, o que é batismo, o que é ceia, o que é juízo. Peraí, Jean, eu não assisti esse negócio de confissão aí. Ah, você não assistiu? Então tá aqui, ó, no card. Vai lá e clica, Confissão de Fé de Westminster. Outro card aqui, ó, Catecismo Menor. Outro card aqui, Catecismo Maior. Assiste essa sessão, porque lá vai dar uma breve introdução para aquilo que a gente vai começar aqui agora. Aí. Então o que é teologia sistemática? É simplesmente isso. O autor pegou a Bíblia, pegou seus 66 livros e sistematizou ele em um determinado tema. Então a pessoa vai, vamos supor que eu escrevo uma sistemática e eu vou falar sobre Trindade. Então eu vou pesquisar a Trindade de Gênesis e Apocalipse e vou explicar isso para você, o que é Trindade usando os livros da Bíblia. Então é simplesmente isso. A questão, por exemplo, da redenção. Se você for estudar sobre a questão do Redentor na pessoa de Jesus Cristo, isso está espalhado na Bíblia inteira. Entendeu? Como é que se você for fazer um estudo disso, você vai estar fazendo um estudo sistemático. Então, a sistemática tem como objetivo reunir todas as informações bíblicas de um assunto e fazer um texto só sobre aquilo. Isso aí. Trindade, justificação, santificação, batismo, ceia. Tem tema para dedéu. Tudo. Mas a gente vai começar aqui apresentando do R.C. Sproul, que é chamados aqui Verdades Essenciais da Fé Cristã, que são doutrinas básicas em linguagem simples e prática. Isso aí. Veja que são livros pequenos. São bem simples, né, gente? Olha, são 3 livrinhos, são 3 cadernos. A nossa ideia, né, Jean, é começar do mais básico para o mais robusto. Isso aí. Nós vamos trazer 3 níveis intermediários. Aquilo que você começa a ler para ver se você tem curiosidade. Os intermediários, os médios, né? E depois os mais completos, os robustão aí, que vocês vão ver que o negócio é grande. Então, vai ter vários tipos de material para você que quer estudar uma teologia sistemática. E o mais legal é que tem preço para tudo, né? Tem preço para tudo. Desde o mais baratinho, que são introdutórios, que você talvez quer, até os mais caros, que são os completos. Então, lembrando, gente, que aqui, por exemplo, aqui são 3 livros. A gente só vai apresentar o sumário para vocês, tá? Só para vocês entenderem, vai mostrar um pouquinho da diagramação, vai mostrar mais o sumário, os temas que são tratados, porque não dá tempo da gente apresentar todos os pontos. Mas imagina a hora que a gente pegar a do Rod mesmo, que é desse tamanho, não tem como a gente apresentar tudo, não dá. Tá? 100 horas de vídeos. Exatamente, então é interessante. YouTube expulsa nós. É interessante que você veja como ela foi formada, os assuntos que ela trata, e se te interessa, você vai lá e adquire para você estudar. Beleza? Então vamos lá para os detalhes desses livros aqui. Bom, como nós já dissemos aqui, o autor dessa obra aqui é o R.C. Sproul. Infelizmente, o R.C. nos deixou recentemente. Infelizmente. Né? Foi um excelente teólogo, muito voltado também para a área filosófica. Era muito, mas muito inteligente. Foi o R.C. Sproul, o primeiro teólogo reformado que eu conheci. Uns videozinhos antigos, rapaz. Verdade. Que me mandaram sobre as doutrinas da graça. E eu fui assistir, inglês lá. Tava em inglês, legendado. E eu falei, nossa, e agora? Mas não é legendário, é aquela legenda que era borrada. Nossa, né? era antigo, livro antigo. Mas fui muito abençoado pela vida desse teólogo, mas ele já morreu recentemente agora. Né? E ele escreveu essa obra aqui, que a editora Cultura Cristã foi quem editou esse trabalho. Tá? A gente vai colocar aqui no link, você pode adquirir direto do site da editora. E como a gente falou, são verdades essenciais da fé cristã, ou seja, coisas básicas que todo cristão tem que saber. Pelo menos uma ideia daquilo. Qual que é o objetivo? Talvez a gente poderia usar onde esse material, já? Olha, esse daqui, que são 3 caderninhos, você pode usar no seu pequeno grupo, numa EBD, com seus amigos para estudar, porque na verdade ele foi feito para isso, por isso que ele é dividido em 3 livros, né? Não é um livro só. É para você realmente ter um currículo a seguir. Isso daí, então é bem legal.
E você vai ver que a parte interna dele, foi feito para você fazer em grupo mesmo. Vamos mostrar aqui para vocês. Como nós falamos, ele é da editora Cultura Cristã, né? E a primeira edição dele foi de 99, né? Depois a segunda não mostra aqui, a terceira edição em 2010 e a quarta edição em 2015. Cada edição teve 3.000 exemplares impresso, né? Então tem bastante material, é um material antigo, mas é muito bom, né? E vamos ver aqui pelo sumário do que ele vai tratar. Ele vai trazer 4 assuntos aqui nessa parte desse livro. Primeiro caderno. A primeira vai falar da revelação, a segunda a natureza e os atributos de Deus, as obras e os decretos de Deus e depois a pessoa de Jesus Cristo. Isso. E dentro dessas partes, né, ele vai trazer os assuntos individuais, né? Vamos dar um exemplo aqui, na parte 2, a natureza e atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Não, que ele é autoexistente, que ele é onipotente, onipresente, onisciente, que ele é santo, que ele é bom, ele é justo. Então ele vai trazer tudo isso explicando biblicamente cada atributo de Deus. Você já parou para pensar nisso? Talvez você nunca parou para estudar dessa forma. Mas é uma forma de estudar muito legal e você vai aprender muito com isso. Talvez você esteja pensando aí, nossa, Jean, mas você falou tudo isso daí. Esse monte de coisa aí, são 18 tópicos dentro, são 8 tópicos, perdão, dentro de um tema, nesse livrinho fininho aí. Então, aí que tá. Esse livro é uma introdução ao assunto. Isso. Tá? Nós vamos apresentar outros materiais que vai ter os mesmos, na verdade a sistemática, ela trata dos mesmos assuntos quase. Entendeu? Algum autor, alguma coisa, muda alguma coisa. Muda um assunto, mas quase todos a mesma coisa. Mas a ideia é, você quer começar pelo básico, depois se você se interessou, você vai pro nível intermediário. Se você ficou maluco, você caminha pro nível avançado. Até nós vamos mostrar uma outra introdução também do Spru, que é um pouquinho maior do que essa também, mas é uma introdução também. Exatamente. Futuramente. Então vamos mostrar aqui pra vocês como é que funciona, como foi estruturado o livro, né? A primeira parte que ele vai falar da revelação divina, veja, é bem trabalhadinho, com seus títulos. Aqui ó, já começa com base bíblica, né, com os textos. Veja que ele vai trazer aqui, ó, conteúdo geral, o público geral da revelação. Vai falar aqui um pequeno resuminho, se você quer entender, olha, o cristianismo ele é uma religião revelada, ou seja, ela foi, os homens que escreveram a Bíblia foram inspirados por Deus, né? A revelação de Deus é uma auto-manifestação, ele remove o véu que nos impede de conhecê-lo, tá? Não podemos conhecer a Deus por meio de especulação. Não é, vou consultar. Não, a Deus só se revela através da sua palavra. Não vai ver um oráculo aí, igual antigamente o cara fazia, para buscar a revelação, não tem como. Deus se revelou de várias maneiras ao longo da história e a revelação geral é comunicada a todos os seres humanos. A revelação geral aqui não está falando da escritura, está falando aí de toda a revelação mesmo, na parte da criação. Sabe o que eu fazia quando eu li esse material? Eu li o resumo primeiro, para mim ver o que ele ia tratar, para mim já ter uma ideia e começava a ler o material. Porque assim eu já tinha uma noção do que ia tratar e eu já formulando essa questão dentro da minha cabeça. Então veja, olha, mais um gráficozinho aqui, falando sobre a revelação geral, e aí tratando da revelação especial, que aqui já está falando das Sagradas Escrituras, revelação comunicada a todos os homens. E depois ele vai dar para vocês aqui umas perguntas para discussão e avaliação do que vocês aprenderam. Então é um negócio bem acadêmico para ensinar mesmo as pessoas. Isso. Um assunto rapidinho, você viu como é curtinho? É curtinho. Já entra no 2, ó, paradoxo, mistério, contradição. Qual que é a diferença disso daqui? Muita gente acha que paradoxo tem a ver com tradição. Paradoxo não é tradição. Na verdade, paradoxo vem de uma raiz grega que significa parecer. Ela se parece, talvez ela se parece uma contradição, mas não é. São duas verdades que são verdades. Isso, paradoxo e contradição são coisas totalmente diferentes. E aí, como bom filósofo que R.C. Sproul vai explicar isso de maneira genial, em poucas palavras, claro. Tá? Todo livro é assim, sempre começando por um capítulo, com seus textos, a explicação, no final tem as perguntinhas aí para você fixar aquilo que aprendeu. Isso tá? aí. Então vamos lá para o caderno 2 agora. O caderno 2, a capa é a mesma coisa, né? Isso. Não vamos perder muito tempo com isso, né? Só vamos mostrar aqui que esse aqui é a terceira edição, né? O que nós estávamos lá era o quarto. Todas as edições dele foram impressas 3.000, né? Então vamos agora para o sumário aqui, que é a parte mais importante para nós. Aqui ele já mudou um pouquinho a edição, né? Mas você pode ver que ele também divide ainda esse aqui em 3 partes. Primeiro ele vai falar sobre o Espírito Santo. A segunda parte, os seres humanos e a queda. E depois ele vai trazer sobre a salvação
que eu acho que é a parte mais importante que o crente tem que entender. E eu acho que se tem um assunto que, né, nesse livro que tá bagunçado dentro das igrejas, é esse sobre o Espírito Santo aqui também. Com certeza, isso é. Olha, vai falar sobre a divindade do Espírito Santo. Rapaz, o Espírito Santo é Deus? Pois é. Tem pessoas que pensam que o Espírito Santo é simplesmente uma energia. Uma força que você manipula. É. Então é perigosíssimo essa falta de compreensão de quem é a pessoa do Espírito Santo. É verdade. Então tá aí um materialzinho bom para você estudar. Vai falar sobre a personalidade do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. A Bíblia apresenta vários detalhes de que nos mostra que ele tem personalidade. Sim. Tá? O testemunho interior do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Quanta gente faz confusão sobre o que é o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo como consolador e como santificador. Então são doutrinas essenciais da fé cristã. É exatamente esse o título do livro. Faz todo sentido. Faz todo sentido, porque é essencial que você saiba quem é a pessoa do Espírito Santo, quem é Deus, o que é a Escritura, o que os seres humanos são, o que a queda trouxe para a humanidade e a salvação. Se você entender quem você é, se você entender a situação que você está sem Deus, se você entender as consequências da queda na sua vida, você vai ver que você precisa de salvação. Com certeza. Você vai ver que o amor de Deus é muito grande, porque você não merecia o amor de Deus. Só entendendo quem você é, você vai entender o amor de Deus e vai entender a salvação. Então você precisa de um material desse. Igual você, vou dar um exemplo aqui, ó. O Rafael tá falando, ele vai falar o que é salvação, o que é predestinação e reprovação. E depois ele vai falar sobre a vocação eficaz, o novo nascimento, a expiação definida, o livre-arbítrio, fé, a fé salvadora, a justificação pela fé, a fé e as obras, o arrependimento, mérito e graça, a perseverança dos santos, a certeza da salvação, o estado intermediário, a ressurreição final e a glorificação. Então, tipo assim, é muitos atributos para a salvação. Sim, verdade. Você tem que conhecer essas coisas, sabe? Falar de salvação sem ter um conhecimento bíblico, e aqui nós não estamos falando de mera filosofia, estamos falando de conhecimento bíblico. Isso. É bíblico, realmente. Ele vai citar versículos bíblicos, né? Tudo, vai citar. Vamos abrir aqui só para mostrar mais uma vez. Segue a mesma linha do primeiro caderno, né? O título, os versículos embasados pelo que ele escreveu. Esse texto de Atos 5 aqui, meu, é fantástico. Com certeza. Para falar sobre a questão de que o Espírito Santo é ao mesmo tempo Deus. Mentiu para o Espírito Santo, mentiu para Deus, morreu. É o caso de Ananias e Safira. Simplesmente. Curto e simples. Então, ele segue a mesma linha, ó. Depois com o sumário, que ele chama de sumário, mas o resumo, né? E depois as perguntas para sua avaliação. Então, todo caderninho segue a mesma ordem aí que nós mostramos no primeiro caderno, né? Vamos agora para o terceiro caderno? Vamos lá. Pessoal, só uma coisa aqui. Nós não estamos aqui para discutir teologia, que tem muitos assuntos aqui dentro talvez da sistemática que vocês não concordam, né? Então, tipo assim, nós não tá aqui para influenciar você, isso é um material. Você pode comprar um livro e consultar só o que você acha certo, né? Porque você nunca vai concordar 100% com o autor. Não tem como. Não tem como. Principalmente Apocalipse. O juízo final, ninguém tem escatologia que você acredita. Então, tipo, é uma coisa que você sempre vai discordar do autor, né? Então, essa é uma questão de maturidade. Eu não vou ler lá aquele cara só porque ele não é pré-milenista. Já que ele não é pré-milenista, eu não vou ler. Cara, mas a questão de salvação, ele fala muito bem. Entendeu? Você tem que entender e ter maturidade para ler o conteúdo de qualquer tipo de informação literária. Você vai ler um livro e você vai extrair aquilo que é bom daquilo lá. Aquilo que você acredita ser biblicamente correto. Isso. Tá? Seja maduro, leia todo tipo de material e tire as suas próprias dúvidas. Você nunca vai concordar 100% com o autor mesmo. Não vai. Tá? E como já falou, talvez a gente falou aqui no outro caderno, né, sobre a questão de salvação, Espírito Santo, predestinação. A gente não está aqui para debater isso, até porque a gente está apresentando um material. Mas se você quer dialogar sobre isso, mande um e-mail para nós, podcast@dogrego.com. Mande um e-mail com a sua dúvida, com a sua sugestão ou com aquilo que você quer dialogar e a gente vai dialogar com você com o maior prazer. Como todo material que nós temos, a maioria é reformado, vamos colocar assim. Então não vai mostrar. Mas existe também teologia sistemática pentecostais, de outras denominações. Infelizmente nós não temos. Mas se alguma editora vê,
né, entre em contato conosco, nós vamos ter o maior prazer de apresentar a outra linha de raciocínio sem problema nenhum aqui. E não tem problema nenhum, porque a gente já viu algumas outras sistemáticas que não são reformadas que a gente vai acabar comprando sim, porque a gente quer conhecer o material. Isso daí. Tá? E como já disse, se você, editora que nos assiste, quer mandar seu material, mesmo que não seja de linha reformada, a gente vai apresentar do mesmo jeito. Porque tudo que nós mostra aqui é da nossa biblioteca pessoal, então é nosso. É nosso, a gente comprou a biblioteca pessoal e a gente está apresentando para vocês porque a gente acha que é um material bom e a gente acha que tem que ser divulgado e a gente quer mostrar com detalhes para que você não compre no escuro, não compre na cega. Ou tem vontade de começar a estudar e não sabe por onde. Então vamos lá, terceiro caderno, pessoal, esse aqui é um pouquinho mais fino. Terceiro caderno aqui ele vai trazer o sumário, né, também em 3 partes. Ele vai falar igreja e os sacramentos, né? A segunda parte, a espiritualidade e a vida nessa era. E a terceira parte, o fim dos tempos, o juízo, como toda sistemática termina falando sobre o final dos tempos. É uma regra geral de sistemática começar falando da revelação, através da revelação geral e das escrituras. Tem sistemática que começa a falar da Bíblia primeiro. Isso, da revelação das escrituras, vai tem... começar a falar e depois ele vai falar no final sobre o juízo final. Mas também tem a sistemática que começa falando sobre Deus, sobre atributos, não tem uma ordem específica, né? Eu acho que são bem poucas, a gente vai ver aqui ao longo dos vídeos agora, dessa sessão que a gente vai fazer, mas são bem poucas que começam falando de Deus, que eu acho que teria que ser. Eu acho que toda sistemática deveria começar falando primeiro de Deus. Sério, eu prefiro falar, na minha concepção, questão de revelação. Então, mas quem foi que revelou? Então, eu acredito... Agora nós vamos brigar aqui. Eu acredito em Deus pela questão, tipo, primeiro ele me mostra como ele me revelou pra mim acreditar nele. Então, eu acredito que ele precisa se apresentar, depois ele vai mostrar como ele se apresenta. É por isso que existe sistemática um monte de autor. Pois é, você decide aqui o jeito. Veja aqui, talvez aqui as pessoas, como nós falamos, nós não estamos aqui promovendo doutrinas nenhuma, estamos apresentando materiais, mas tem pontos que o Jean discorda de mim, tem pontos que eu discordo do Jean e a gente vive muito bem, não tem problema nenhum com isso. Porque são pontos, né? Não são retas. E outra... Mas falando sério, são coisas secundárias, tá? A gente sempre trata disso. Tem coisas que são primárias. Se o Jean falar pra mim que Jesus Cristo não era homem, não era Deus, aí a gente vai ter uma treta. Aí vai ser muito feia, As crenças essenciais do cristianismo, a gente tá alinhadinho. Mas a gente discorda, obviamente, de alguns pontos e faz parte. Como tem autor aqui que vai mostrar que eu discordo de alguma parte da sistemática dele. Não tem problema. E nós vamos falar nisso futuramente. Isso aí. E aqui vou dar um exemplo, né? Ó, final dos tempos, né? Que é a coisa que todo mundo gosta de saber. Ele vai falar sobre o anticristo, a volta de Cristo, quando Jesus voltar, a data, o horário e o minuto. Brincadeira, não tem aqui não, gente. Tá a agenda completa aqui da volta de Cristo, você vai saber. Não tem, não existe isso. Se alguém tá prometendo isso pra vocês, assim como já prometeram ao longo dos tempos, né? Jesus vai voltar em 1847. É heresia. Exatamente. Não tem isso. Não existe. A visão beatífica e sobre o inferno, né? Que todo mundo tem curiosidade pro inferno saber como que ele é. Eu não tenho, não quero ir, porque nem ter visão. Eu já vi gente aí implorando pra Deus pra ser arrebatado e ser levado ao inferno pra conhecer. Meu, que falta de sabedoria, né? Mas... Então, pessoal, a parte interna, da mesma forma que nós mostramos, títulos, os capítulos, né, da Bíblia. Só lembrando que a Igreja Reformada chama dos sacramentos aquilo que a Igreja chama de as ordenanças. Isso, Batismo e Santa Ceia. Batismo e Santa Ceia, só muda o nome, é a mesma coisa. Então, pessoal, mesma coisa por dentro, né? Então, livrinho curtos, pequenos, dá até vontade mais de ler, porque são 3, então você termina mais rápido, né? É rapidinho você lê isso aqui. Então fica a dica aí pra vocês começar a pensar nessa área sistemática e aprender essa questão doutrinária, né? Dá uma dica aí pra vocês iniciar a leitura de vocês, né? E aguardem, futuramente tem mais vídeos falando sobre sistemáticas introdutórias aí. Isso aí, então fique ligado no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, clica aí, já se inscreve que você vai receber várias e várias sistemáticas aí para você estar analisando daqui para frente. Então, pessoal, ficamos por aqui, lembrando que nós temos o nosso site, que é o dugrego.com, lá onde nós temos nossos podcasts mensais. Se você conhece nós só no YouTube, faça o favor de ir lá conhecer os nossos podcasts, né? E nós temos a novidade que nós já revelou aí, né? Nós começamos o nosso Do Grego Podcast Pop, cultura pop. Olha só, a gente tem um podcast teológico, onde a gente trata de assuntos teológicos, mas agora a gente está com essa novidade, né? Do grego, na verdade o André chamou de DG Pop. DG Pop. Que é do grego
Cultura pop. Cultura O pop. primeiro episódio, você pode ir lá no site já está falando a visão de comunidade em The Walking Dead, olha só. Isso daí. Você já assistiu a série? Você gostou? Qual que é os princípios que a gente pode extrair ali do cristianismo para nós? Então é bem legal porque nós e o Rafael lá não estão participando, mas a nossa equipe, ela tá olhando para uma série, um filme sim, e vai extrair elementos bíblicos daquilo. Então, Extrair verdades daquilo. É extrair verdades de toda a cultura, seja de filmes, livros, séries, desenhos, animes, vai chegar animes aí pra vocês, top, pra quem hein? gosta, olha só. Então fique ligado lá no nosso site, na nossa fanpage, no Facebook, que a gente vai estar divulgando todo esse trabalho lá. então pessoal, até o próximo vídeo.